O que é mais legal do que uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial só sua, privada, 100% grátis, onde você não precisa nem ter computador. Vamos falar com ela. Oi, meu IA querido. Olha que legal. 37 tokens por segundo. Está me respondendo. Eu estou precisando de uma ajuda. Você pode me ajudar? Meu nome é Carlos. Quero saber como faço para usar IA na minha empresa. Bom, acho que já dá para ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui, né? A gente está usando um link aqui temporário. Esse link temporário, ele está rodando dentro de um Google Colab. E esse Google Colab, ele está baixando o modelo de IA da internet, do Hugging Face, dentro do Google Colab. E eu estou usando isso dentro de uma conta gratuita do Google, uma Google Account gratuita, que esse é o Gmail que você fez para colocar nos sites de compras para receber spam. Ele pode rodar um Google Colab. O Google Colab é uma parte do Google para research, né, pesquisa de inteligência artificial e outras coisas, onde o Google te dá uma GPU. Sim, essas GPUs mesmo da NVIDIA, né? Ele te dá uma GPU de 2017, então a GPU é meio velha, tem 9 anos, mas ela tem 16 GB, chama Tesla T4 a GPU que ele te dá. E não tem nada a ver com o carro Tesla, é o modelo da NVIDIA que chamava Tesla por causa do Nikola Tesla, que a NVIDIA parou de dar esse nome justamente porque todo mundo confundia com o carro da Tesla. Mas o Google te dá para você usar por umas 6 horas por dia, e aí depois cai, aí você tem que dar play de novo, mas você pode ir fazendo isso no repeat, né? Ele te dá essa GPU, e você simplesmente roda essa GPU, esse modelo lá dentro, com o que eu vou te mostrar agora. Olha lá, vou colocar esse link aqui, que vai estar aí nos comentários, na descrição também do vídeo. Botei esse Google link aqui, ó, Free GLM 4.7 Flash 30B Q3 Q4. Da onde que saiu isso aqui? Isso aqui fui eu que fiz, Carlos. E da onde que saiu isso aqui? Isso aqui, ó, Hugging Face. Aqui, ó, Hugging Face. Café PM, sou eu, pelo research do TNT.chat. GLM 4.7 Flash Q3 Q4. O GLM 4.7 Flash, ele tem benchmarks muito legais. Eu vou entrar aqui no TNT Chat para vocês verem os benchmarks. Esse aqui é o site do TNT, você vem aqui em modelos, onde a gente mostra os benchmarks dos modelos que a gente otimizou ou criou. O TNT Large, ele é o modelo grandão, de 218 bilhões de parâmetros, que ele não roda no Google Lab de graça, você precisa ter um Google Lab G4, que é uma RTX 6000 Pro, mas ele tem o mesmo nível de inteligência do Claude Sonnet 4.5, e você pode rodar ele privado só para você dentro de um Colab, ou se você tiver uma placa aí RTX 6000 Pro, você pode rodar ele aí, tem umas performances aqui. E a gente tem aqui embaixo o TNT Medium 2601 Coder, que é o GLM 4.7 Flash otimizado. O que a gente otimizou nele? A inteligência dele é a mesma, o modelo é o mesmo. A gente otimizou um negócio que a gente chama de quantização. Então a gente conseguiu comprimir esse modelo por um tamanho que roda dentro de uma placa de 16 GB. Esse modelo é um modelo de 30 bilhões de parâmetros. Normalmente ele não rodaria dentro de uma placa de 16 GB. Tá? Ele com 4 bits, que seria o mínimo, né, que é recomendado para você rodar esse tipo de modelo, ele vai precisar de mais de 16 GB de VRAM, de GPU para rodar. A gente conseguiu colocar ele dentro dessa placa, a gente comprimiu esse modelo dentro dessa placa de 16 GB. E por quê? Porque essa placa de 16 GB
não só a gente consegue usar mais, se você tiver uma placa maior de 24 ou 32 GB, você consegue usar a placa para outras coisas também, enquanto você está usando esse modelo, mas porque a gente consegue colocar ele dentro do Google Colab de graça. Tá? Então, esses aqui são os benchmarks desse modelo, 4.7 Flash. Você pode ver que ele é um modelo bastante esperto. No geral, aqui, se você for comparar ele com todos os modelos, inclusive o Kimi K3, que acabou de sair, o Fable 5 do Claude, o GPT 5.6 Sol, se você colocar todos eles numa lista gigantesca de benchmarks, esse modelo aqui, o 4.7 Flash, é em lugar 160 no geral. 160 no geral, só que a diferença de inteligência dele para o topo tá de 1.600, que é o topo, para 1.400 e pouco, que é o desse aqui. Então tem um monte de modelo nessa faixa de 1.450 até 1.600 nos benchmarks, tá? Eles estão todos se amontoando, cada um está na frente do outro com a diferença de 1, 2, 3, numa escala que está indo até 1.600. Esse aqui está lá no topo, ele aparece lá no topo. Você pega os outros tipos de modelos que você vê aí o povo usando, que são modelos menores, que cabem nas plaquinhas de vídeo do pessoal por aí, eles nem no ranking estão, ou estão lá nas centenas para trás, né? Então, esse modelo 4.7 Flash da GLM é realmente um modelo muito bom. Ele funciona dentro do VS Code, então você pode fazer programação com ele, pode trabalhar com ele, e ele funciona também para você conversar com ele, como eu estou fazendo aqui, e você consegue até colocar MCP servers aqui dentro, tá? Então você pode adicionar um MCP server aqui, você tipo de bolsa, e você conversa com ele pedindo cotação da bolsa, e ele interage com você e te dá a cotação da bolsa. A geração de 37 tokens por segundo, na verdade é uma geração muito boa, é rápido o suficiente para você conseguir trabalhar, tá? É tranquilo de você trabalhar. O que ele está fazendo aqui, descrevendo aqui, é o conhecimento geral do próprio modelo. Então eu estou conversando com ele aqui, ele está me respondendo da cabeça dele, né? Ele não está buscando nenhuma outra informação, porque eu não adicionei nenhuma outra informação aqui no MCP, eu posso adicionar. E esse link que a gente está usando aqui é um link temporário que vai sair aqui no final do Colab. Então você vai conectar aqui nesse T4, tá? Você conecta aqui nesse T4, o Google vai te dar uma GPU. No meu caso aqui, o Google está me cobrando, porque eu tenho uma conta, né? Ele está me cobrando aí 10 centavos por hora. Mas se você não tiver uma conta no Colab, ele vai te dar isso de graça, só que vai te derrubar. A minha vai ficar conectada aqui 24 horas direto, a tua vai cair depois de 6 horas, porque você não tem dinheiro lá dentro, a sua conta é uma conta do Gmail que não tem nenhuma subscription, nenhuma assinatura de Colab. Beleza, uma vez que você tem isso daqui, você vai clicar aqui em Run All, Run Anyway, e acabou. Ele está rodando aqui, cada vez, ele tem um monte de células aqui dentro, que nem o Excel, né? Ele tem um monte de células, cada célula tem código fonte. Então ele está rodando aqui esse certinho aqui, cada vez que ele roda uma célula tão certinho, ele vai baixar, ele vai identificar o modelo, né? Ele vai te explicar o que é. Aqui é o software de inferência, é o software que roda ele, tá? A gente está fazendo o download do software do TNT Chat, então eu coloquei para vocês aqui o sistema todo feito por T4, que cada GPU dessa aqui tem um software de inferência próprio para ela, então esse aqui baixa os binários para você rodar isso dentro dessa GPU gratuita. Descendo aqui, ó, baixou, tá vendo? Fiz o download aqui de 600 MB lá do site do TNT Chat, instalou. Próximo. Agora ele está baixando o modelo. Então ele está baixando o modelo. Está baixando o modelo que o Login fez. É esse modelo aqui. Se você clicar aqui, ele vai abrir lá a página do Login fez para você fazer o download. Tá? Mas ele está fazendo o download dessa página aqui. E nessa página aqui do Login Face também tem o mesmo Colab aqui para você acessar. Ele vai demorar um tantinho de tempo aqui para rodar. Tá vendo que a gente pode ver que a gente tem aqui 15 GB livre de GPU, livre, 51 GB de RAM, memória RAM da CPU livre. Então ele vai usar, aqui esse modelo ele vai usar a GPU até o talo, são 14 GB, né, de modelo, temos 15 GB livre. Então ele vai entupir aqui essa GPU com um modelo. Aqui em cima a gente tem uma configuração com 200 mil tokens de janela de contexto, tá? Então ele tá usando Reasoning, né? Então tem 200 mil tokens de janela de contexto aqui para você usar. Esses 200 mil tokens ele vai colocar na CPU, então ele vai dar o offload da janela de contexto na CPU e ele vai usar o modelo na GPU. Você vê que o disco aqui está subindo, né? Ele te dá esses 235 GB, isso aqui é tudo temporário. Na hora que você apagar essa máquina aqui, ó,
disconnect e delete runtime, tudo que está aqui dentro vai para o Beleléu, ele apaga, tá? Ele apaga e na hora que você quiser conectar de novo, você vai precisar passar por esse processo de novo. Então toda vez que você for ligar o seu AI gratuito, o preço dele ser gratuito é que você vai ter que realmente ficar esperando aí 5 minutos até ele subir no ar. Uma vez que ele subiu no ar, e ele está demorando um pouquinho para baixar aqui, porque são 14 GB que ele está baixando lá do Hugging Face, né? Como você viu aqui, você clica aqui, ele baixa no seu computador também. Tá? Então ele está baixando lá dentro de uma pasta temporária do Colab. Isso. Quando ele terminar de baixar aqui, às vezes está mais rápido, às vezes está mais devagar. Quando ele terminar de baixar, ele vai para o próximo passo, que é subir o modelo aqui na memória RAM e VRAM do nosso Colab gratuito. Você pode ver que ele está dando um No KV offload, então ele não está subindo a janela de contexto na GPU, porque não temos espaço para isso. E é por isso que ele está rodando entre 35 e 40 tokens por segundo. Tá? Ele está rodando nessa velocidade porque a gente está usando uma parte dele na CPU e a outra parte na GPU. Se você tiver espaço suficiente para rodar o modelo inteiro com a janela de contexto na GPU, o que vai precisar, nesse caso desse modelo aqui, entre 17 e 20 GB, então está bem longe do que a gente tem 15, né? Mas aí você vai conseguir velocidades mais altas, tá? Na 5090, na RTX 5090, esse mesmo modelo aqui, o Mix 20 Q3-Q4, está rodando com um sistema da TNT Chat a 230 tokens por segundo. Aqui a gente está rodando a 36 ou 40, depende da pergunta que você faz para ele aí, 40 também, se for mais ou se for menos, entre 35 e 40, e também depende da GPU que o Google te dá, né? Que você está usando de graça aí, não pode escolher muito. Depois que ele subir o modelo aqui, ele vai montar um link para você usar esse modelo. É aí que você vai poder usar esse modelo fora dessa telinha aqui do Google Colab. Importante que aqui ele está ainda fazendo download, né? Você vê que o disco aqui está subindo para 53 GB usado já. Como são 14 GB do modelo, ele vai bater uns 60 e poucos GB aí, tá, de uso. E aí ele vai passar para a próxima célula. Esse negócio ficaria preso dentro do Colab. Aqui a gente vai usar um túnel com o Cloudflare, que é uma solução também grátis. Tá? Ele vai usar um túnel para você. Você tem as soluções pagas aí, mas você pode fazer uma também, né? Se você tiver acesso a um servidor Linux com um domínio. Mas essa solução aqui é uma solução que funciona muito bem. Tá? Outras soluções, tem o Ngrok, por exemplo, que você pode comprar. Tem a própria Cloudflare, né? A solução paga dele que você pode comprar para usar. E aí você fixa um endpoint, né? Você fixa um link. Toda vez que você sobe isso aqui, ele vai gerar o mesmo link. Você não vai precisar trocar o link que você está acessando. Mas isso aqui é totalmente grátis, então é público, então está gerando esse link gratuito. Ele vai gerar um túnel aqui do Colab para o mundo. Ele vai criar um link. E ele vai publicar esse link aqui para você. Tá? Então, quando chegar aqui na última célula que está esperando as outras rodarem, ele vai gerar um link para você. Esse link vai vir mais ou menos com esse formato aqui. Então, ele vai te mostrar aqui o JSON para você colocar dentro do VS Code. Se você estiver programando com o VS Code, você vai ter esse modelo aqui rodando e ele vai te gerar esse JSON aqui embaixo para você usar. E ele também vai te dar o próprio link, né? Esse endpoint, que é alguma coisa semelhante a isso aqui. Tá? Alguma coisa.trycloudflare.com. Esse carinha aqui vai te mostrar esse Web UI, que é onde você consegue conversar com o modelo. Então você tem aqui as configurações, que é bem básico, né? Não tem muita coisa para você fazer aqui dentro. Tá? Só tem as suas conversas. Essas conversas aqui vão desaparecer quando o seu Colab morrer, né? Porque é um link temporário. Então esse link aqui nunca mais vai voltar. Todas as conversas que eu tiver aqui dentro vão morrer. Então se quiser ter conversas privadas do tipo que desaparecem, é uma ótima solução, né? É óbvio que dá para depois, se alguém escarafunchar aí os cookies do seu navegador, né? Se fizer uma auditoria forense, pode achar o que você conversou, mas uma pessoa normal não vai achar, nem você mesmo vai achar o que você conversou. Então você vai ter isso daqui para usar de graça. Olha lá, 55 vai demorar um pouquinho, que esse cara aqui agora tá baixando lá um pouco devagar do Hugging Face. Então eu tô aqui numa outra conta, que é uma conta que está sem assinatura do Google Colab. Então aqui, ó, você não tem Compute Units, então os resources, né, os recursos estão sendo oferecidos de graça, sem charge, sem cobrança para você, e não são garantidos. Quer dizer que se todo mundo começar a fazer isso ao mesmo tempo e não tiver GPU suficiente aí para a galera, o Google não vai te dar uma GPU de graça, tá? Então está sujeito aí a ter disponibilidade, mas normalmente tem. Na verdade é o contrário, as GPUs pagas, né, que às vezes você
não consegue pegar, então um H100 da G4, que é o RTX 6000 Pro, às vezes você tenta e você não consegue pegar, porque tem muita gente usando, porque é bem mais barato do que em qualquer outro data center. E se você faz esse tipo de esquema, né, que a gente fez aqui dentro, você realmente tem ele rodando quase que numa GPU profissional aí por 24 horas, um endpoint que é completamente útil, você pode fazer o que você quiser com ele, tá? Então tem bastante índice que eu estou velando para usar. Isso aqui está rodando, né? Enquanto a gente está vendo aqui atrás o outro rodando, ó. Inclusive ele terminou lá atrás de rodar, de baixar. Ó, ele terminou de baixar os 61.9, tá vendo? Download complete. Tá subindo o modelo na memória, subiu na memória aqui. Tá vendo? 14.3, subiu aqui também 5. O modelo tá subido na memória. Agora ele tá pegando um túnel para mim, um endpoint. Aqui, ó, velocity .trycloudflare.com. Esse aqui é o túnel que ele montou. Ele testou, ele fez um teste aqui. Tá funcionando. E aí ele vai gerar para mim, então, o meu endpoint. Ele fala qual que é o modelo que tá rodando. Eu tenho um endpoint, então, esse carinha aqui agora, eu posso usar igual aquele carinha que estava rodando ali. Tá? Ele vai demorar um pouquinho para abrir. Se você quiser, você pode instalar ele aí no teu computador. Você não precisa instalar. Se esperar ele um pouquinho, ele vai abrir uma coisa semelhante com essa daqui. Olha lá. Aí ele vai abrir essa telinha aqui que você não precisa usar, tá? E beleza, ó. Agora eu tenho o velocity.trycloudflare.com e eu tenho esse outro aqui, o administration, que são dois links que tem exatamente a mesma coisa, eles estão fazendo a mesma coisa. Eu tenho dois collabs rodando. Eu tenho esse collab aqui, que está dentro da minha conta paga, então eles estão me cobrando aqui $1, 10 centavos de dólar por hora. E esse outro aqui, que eu estava usando antes, está nessa minha outra conta aqui grátis, que eles não estão me cobrando absolutamente nada. Então, são dois endpoints diferentes. Tá? Então, eu tenho aqui o Administration, then Monsters Protecting, não sei o que é esse negócio que está rodando aqui. E esse aqui, Velocity.cloudflare, é esse carinha aqui que está aqui dentro, desse aqui. Tá. De graça, se eu falar assim com ele, oi, IA, como você tá? O que você sabe fazer? Vamos ver como esse aqui. Esse aqui está gerando 42 tokens por segundo. Tá vendo? Esse aqui está na minha conta paga. Tá vendo que eu estou pagando 10 centavos por hora. Ele está gerando a 42 tokens. Esse aqui está na conta gratuita, que eu não estou pagando nada, está gerando a 36 tokens por segundo. Está um pouquinho mais rápido esse aqui da conta grátis. Mas eles têm basicamente a mesma lógica, a mesma funcionalidade e todas as mesmas capacidades. E aqui a gente tem o JSON que você vai usar dentro do seu VS Code, preenchido já, com 200 mil tokens de janela de contexto. Então dá para você trabalhar full isso daqui, tranquilo, e com 35, 40 tokens por segundo dá para você trabalhar legal, tá? Você vai aparecer esse modelo para você usar lá dentro, e você vai perguntar como é que você conseguiu colocar isso para rodar, Carlos. A gente tem uma parte de research dentro do TNT, e esse Mix 20 Q3 Q4 é um tipo de quantização que identifica quais são os tensores do modelo que são mais importantes. Tem os 20% mais importantes, ele identifica isso, que chama Mix 20, e esses mais importantes ele deixa numa precisão maior, e os outros menos importantes ele coloca numa precisão menor. Esse modelo GLM 4.7 Flash, ele é um modelo extremamente capaz, ele é muito inteligente para o tamanho dele, ele é extremamente útil, mas ele historicamente, ele é muito sensível à compressão. Então, se você colocar ele em 3 bits, ele realmente vai sofrer, ele pode entrar em loop, ele pode responder umas coisas que não devia. Então, ele tem mesmo uma dificuldade de ser comprimido. Ele é feito para rodar em placas de 24 GB. E placas de 24 GB, quem acompanha isso deve saber, não é só aqui no Google Colab. Se você quiser comprar uma placa para usar aí no teu computador, né? Uma placa de 24 GB é muito mais caro que uma placa de 16. Tá? Uma placa de 16 é até comum, as mais comuns são de 8 e 12, tá? Mas a de 16 não é tão incomum assim, e não é tão cara assim, então todo mundo consegue comprar uma placa de 16 GB na prática, tá? Mas as de 24 GB, de 32 GB já são mais complicadas de você botar sua mão nelas, porque elas vão custar aí bastante, né? Na casa aí de 10 mil reais.
20 mil reais uma placa GPU dessa. Tá? Então, na hora que a gente consegue comprimir esse modelo com esse tipo de precisão, o Mix 20 Q3 Q4, que de novo, né, tá aqui dentro do Hugging Face, tá explicado como é que esse negócio funciona. Tá? O livro de matemática, né, eu tenho 2 livros de matemática aqui, que tem a teoria da qual saiu essa quantização. Então, eu vou te explicar como que eu fiz para chegar nesse tipo de quantização, nesse tipo de proporção. O importante é, esse negócio funciona, tá open source, licença MIT, então você pode baixar esse daí, guardar esse modelo aí com você, o Q3, Q4, você vai rodar ele está no modelo GGUF, então ele roda dentro de um sistema, de um software chamado Llama CPP, que é extremamente comum, tá? É extremamente comum, é um software de inferência aí, não precisa usar nenhuma versão dele especial que a gente criou aqui no TNT Chat, o Llama CPP padrão roda isso aqui, tá? Ele foi justamente criado para isso, então você pode baixar e usar. E a gente tem para essa versão, né, o Llama CPP, ele funciona de acordo com o teu processador, o teu sistema operacional e a tua placa de vídeo. Então você tem a combinação aí de processador, sistema operacional e placa de vídeo. O Colab usa o Ubuntu 20, então você tem a arquitetura ARM com o Ubuntu 20, com o Tesla T4, com esse GPU do Tesla T4 rodando. Então esse executável aqui do Llama CPP que a gente está usando dentro do Colab, ele vai rodar para essa arquitetura, para esse processador, esse sistema operacional e essa placa de vídeo. Se você trocar aqui a placa de vídeo, se você rodar uma Blackwell aqui, um G4, não tenho certeza que isso aqui vai rodar, entendeu? E se você baixar isso aqui no seu Linux aí, que é uma outra distribuição, ou Ubuntu 26 ou 24, também não tenho certeza que vai rodar. Então é melhor você baixar o Llama CPP lá do GitHub mesmo, compila ele aí no seu computador, entendeu? E usa. Ou você baixa só os pesos do GGUF aqui, e você usa também dentro do software que você quiser, LM Studio, sei lá, qualquer coisa que você quiser, entendeu? Você roda ele lá. Mas o legal é que esse modelo aqui, ele é extremamente inteligente, e nessa configuração que a gente tem aqui já pronta dentro do Colab, você pode ficar 6 horas, de 6 a 12 horas trabalhando com ele de graça. Você configura ele no seu VS Code aí, ou você abre o endpoint dele aqui, né, o link dele aqui, e você conversa com ele como se você estivesse conversando com o ChatGPT. Tudo que você está falando aqui é privado, ele está indo para dentro desse computador aqui do Colab, que vai ser deletado pelo Google daqui 6 horas. Tá? Então tudo que você falar aqui vai sumir, mais privacidade que isso não tem, só se alguém estiver passando sniffer na rede para descobrir o que você está falando. Mas se você está dentro de um site seguro aqui, o mínimo de segurança você tem. Tá? Então essa situação toda aqui é privada mesmo. E aí você pode também derivar o Google Colab aqui para fazer outras coisas, entendeu? Então você pode ter uma versão paga dele, botar o Google Drive aqui dentro para salvar coisas no seu Drive. Então você pode fazer esse negócio funcionar de outro jeito, tá? O jeito de graça que a gente está dando é esse jeito aqui. E a gente usa mesmo o TNT, o GLM 4.7 Flash nessa mesma configuração Mix Q3, Q4, a gente usa mesmo dentro do sistema todo do TNT Chat. Tá? O sistema do TNT Chat ele é bem mais complexo que isso, né? Então ele passa são 4 modelos que a gente usa. O TNT Small é para fazer atendimento de voz e atendimento de WhatsApp. Então o Ayrton, né, que todo mundo conhece lá que conversa com vocês, ele funciona na base do TNT Small, que é extremamente rápido, então ele roda até em CPU, então é bem tranquilo, não precisa nem de GPU para rodar, pode botar ele para fazer atendimento de cliente aí em computador que você já tem. O TNT Médio 2512 é o cara que conversa dentro do nosso sistema, tá? Muito parecido com essa interface que você está vendo aqui, mas não é esse modelo aqui que a gente usa para conversação. O que a gente usa para conversação é esse Médio 2512. Esse modelo que a gente está usando aqui agora, o Médio 2601 Colder, é um modelo que é mais rápido, ele é mais poderoso, mas ele não ele não tem uma visão de alto nível das coisas que estão acontecendo. Ele é bem técnico, ele é bem específico. Então a gente usa ele para fazer código, rodar agente, entendeu? Então esse modelo aqui é o que a gente usa mais para fazer tarefas agendadas e trabalhar se você for gerar mesmo códigos e tarefas que você precisa de interação com o computador. E esse modelão aqui de cima, né, o TNT Large, ele é o único, não tem uma outra empresa hoje, tá, oferecendo um modelo com esse tipo de capacidade para uso local, dentro desse tipo de hardware, que é uma RTX 6000 Pro. A RTX 6000 Pro está disponível no Brasil, ela custa aproximadamente uns 100 mil reais, tá? Mas se você for usar na sua empresa, dependendo do que você for fazer, vale a pena. Esse modelo é um modelo de mais de 200 bilhões de parâmetros. Ele é um modelo que tira a nota máxima em matemática, criação de código
chama a função to calling e reasoning, né, e pensamento. Então, assim, para tarefas de longo alcance, onde você precisa encontrar o que a gente chama de uma agulha no palheiro, como, por exemplo, detecção de fraude, você tem uma desconfiança que tem alguma coisa errada acontecendo no teu financeiro, mas você não sabe o que é, um agente que vai destrinchar toda a parte do seu financeiro, contas a pagar e receber, e encontrar a agulha no palheiro que está faltando, é esse cara aqui. Os outros podem encontrar? Pode, mas não é esperado que eles encontrem, tá? Eles chegam lá até 70%, 80% de precisão. Ele pode encontrar uma coisa grosseira, ele vai encontrar. Agora, se for uma coisa mais sofisticada, quem vai encontrar é esse cara aqui. Esse cara aqui, todos os testes que a gente fez de colocar uma coisinha diferente dentro do contexto que a gente tem gigante, ele foi capaz de identificar. Então, ele realmente é capaz de identificar. O legal é que esse cara aqui, ele não precisa rodar o dia inteiro, o tempo todo. Então, você não precisa comprar uma RTX 6000 Pro, você pode, se for o caso, fazer nesse mesmo esquema que a gente faz aqui do Colab, né? Ter uma máquina efêmera, que é uma máquina temporária, privada, que por mais que ela esteja rodando no cloud, você não está mandando nada para nenhum lugar que está analisando os seus dados, que vai ser realmente apagada. Primeiro que os dados não ficam nem lá, né? Eles só trafegam até lá e depois voltam, entendeu? Ele só está rodando mesmo o modelo. Então você pode rodar isso numa máquina dessa de Google Colab, fazer a tarefa que você quer em cima desse modelo e depois você desliga ela e aí você roda de novo quando você precisar de novo. Tá? Então toda a lógica do TNT Chat é você ser dono da sua inteligência, você não alugar a sua inteligência. Então você tem certeza do que você está rodando, os modelos estão todos instalados aí com você e você realmente não está à mercê de um fornecedor que muda ou um software que expira, entendeu? Então você realmente pode ficar tranquilo que a tua inteligência, a inteligência da tua empresa está lá respondendo os seus clientes, faça chuva ou faça sol, se o seu computador estiver ligado, ela está respondendo os seus clientes, ela está sendo usada pelos seus funcionários e você está gerando os forecasts, os relatórios e você está identificando se tem algum problema, se está tendo alguma fraude, mesmo que você esteja só rodando relatórios rotineiros para garantir que não tem, você sabe que você pode rodar isso daqui uma vez por semana ou uma vez por mês e ter esse resultado, tá? Então é extremamente importante, tudo isso roda debaixo do teu nariz. Obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo do TNT Chat.